Bom dia, boa noite, meus irmãos queridos. Espero que todos estejam bem guardados, em segurança, com a saúde em dia. Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe em mais este estudo bíblico. Começando agora, eu quero convidar vocês a abrirem aí as suas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, e nós começaremos a leitura a partir do versículo 21. Mateus 5, a partir do versículo 21. Mais um estudo bíblico pela graça do nosso Deus, e esperamos que ele nos edifique em sua palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Então, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e serás recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E agora, meus irmãos, o versículo 38. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe neste estudo e mais um estudo da sua palavra, pedir a Ele que instrua o nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus amado, te agradecemos por mais esse dia de vida. Ele já está acabando, o Senhor esteve conosco durante todo o dia. Te louvamos, ó Deus, pela tua companhia constante, pela tua misericórdia, ó Deus, que nos assiste em nossas fraquezas também. Te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. Nós carecemos, ó Deus, do teu ensino. E te pedimos que tu continues, ó Deus, a nos conduzir na vereda da justiça, segundo a tua boa vontade, a tua boa mão que opera em nosso viver. Abençoe os meus irmãos queridos, de quem tenho muitas saudades, para que eles também consigam, ó Deus, compreender a tua palavra e alcançar também o consolo para as suas almas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o 6º mandamento. Já chegamos ao 6º mandamento. Então eu vou colocar aqui para vocês, né, as telas, e nós vamos caminhando aí ao longo da exposição. Antes, porém, de começar o 6º mandamento, nós vamos nos lembrar daquilo que estudamos no último encontro, acerca do 5º mandamento, né, sobre honrar pai e mãe.
E num determinado momento do estudo, nós encontramos estas expressões que estão aí e que resumem bem aquilo que nós tratamos, né? Deus é autoridade sobre todos e instituiu os pais como autoridade no lar. A desobediência aos pais é, em última instância, um ato de desobediência ao próprio Deus. É a submissão à autoridade de Deus que leva a criança a fazer aquilo que lhe é pedido, sem retrucar, sem demorar, sem desafiar os pais. Então, nós trabalhamos um pouco sobre o quinto mandamento e, num determinado momento, nós nos deparamos com essas expressões. E, de fato, a base do quinto mandamento é a autoridade, né? O princípio da autoridade é ensinado por esse mandamento. E é por isso também que nós vimos naquela quinta-feira a extensão deste mandamento, já que o seu princípio basilar é a autoridade, então ele se estende a todo tipo de autoridade constituída por Deus na criação, né, no nível, na esfera humana, né, nos relacionamentos humanos. Então, toda autoridade instituída por Deus também é alvo deste mandamento. Hoje, portanto, falaremos do sexto mandamento, que é este que está exposto aí: não matarás. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai encontrar este mandamento. E nos catecismos, tanto no breve quanto no maior, de Westminster, você vai encontrar o estudo sobre este mandamento nessas faixas aí de perguntas e respostas. Eu tenho sempre colocado, espero que esteja ajudando os irmãos. Então, no breve catecismo de Westminster, entre a pergunta 67 a 69, e no catecismo maior de Westminster, entre a pergunta 134 e a pergunta 136. Então, meus queridos, hoje, eu vou ampliar aqui um pouquinho, hoje eu vou utilizar bastante o catecismo maior, por causa das suas aplicações, diferente dos outros estudos que nós tivemos, né? Hoje eu vou usar bastante o catecismo maior, por causa da amplitude que foi trabalhada pelos nossos irmãos lá em Westminster, acerca da aplicação deste mandamento. Eu escolhi Mateus 5 porque o próprio Jesus faz uma ampliação daquilo que Êxodo 20 nos mostra. Como ele mesmo disse, versículos anteriores àqueles que nós lemos na nossa introdução, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir, e cumprir toda. E quando Jesus faz uso destes mandamentos e diz, vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo, é que ele está dando o ensinamento correto, né, que as pessoas não compreenderam bem e os fariseus ainda dificultaram muito as coisas, né, lançando um peso exagerado sobre a lei de Deus, sem observar também a graça do Senhor. E o Senhor Jesus, em Mateus 5, vai ampliar os limites do mandamento, dizendo que não tem muito a ver com a nossa ação física, né, de tirar a vida de alguém, mas que está relacionado ao nosso coração em relação a alguém, além, é claro, do fato de vias de fato, por assim dizer, né, de chegar ao ponto de tirar a vida de alguém. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu coloquei neste slide. A palavra utilizada por Deus em Êxodo 20, versículo 13, que é a posição desse mandamento lá nas Escrituras, né, carrega a ideia de intencionalidade no ato, com intenção ou premeditação. Então, a ideia do mandamento traz isso. Quando Deus diz não matarás, tem a ver com todo o processo de elaboração daquela ação. Então, é algo bem profundo, bem enraizado, e nós sabemos que assim acontece, né? Quando não há uma premeditação num assassinato, é que a gente chama de um assassinato acidental. Nem chamamos muito, né? Pelo menos a justiça não costuma chamar de um assassinato, né?
vai aplicar outro tipo de denominação ali, coisa do tipo, para tirar mesmo essa ideia de intencionalidade no ato. Porque é, de fato, esse aspecto ressaltado pela palavra que Deus utilizou ali. A morte é o salário do pecado. Quando alguém tira a vida de outro alguém, está agindo como se Deus, o único que dá e tira a vida, não existisse. Então, num certo sentido, torna-se pecado contra o nosso próximo, mas também, em última análise, pecado contra o nosso Deus. Ele é o único que dá e tira a vida. Quando alguém atenta contra a vida de outra pessoa, então nós agimos ali como se o próprio Deus não existisse, ou nós tentamos agir em lugar do próprio Deus. Então, é por isso que este mandamento foi inserido na lei e demonstra aí o pecado dos homens. Atentar, portanto, contra a vida é pecado, pois os homens são imagem e semelhança do Senhor. Então, aqui eu gostaria de caminhar com os irmãos utilizando o Catecismo Maior de Westminster sobre alguns deveres exigidos deste mandamento a todos os homens. Então, a pergunta 135, ela se refere a isso, né? Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? E são alguns tópicos. Então, veja só a amplitude deste mandamento. Depois nós vamos ler alguns textos. Primeira coisa, preservar a nossa vida e a dos outros de maneira lícita. Nós vamos ler os outros, mas esse fator é, para mim, o principal. Preservar a nossa vida e a dos outros de maneira lícita. Se os irmãos se recordarem, logo nos nossos primeiros estudos acerca da lei de Deus, nós estudamos e vimos o seguinte: todo mandamento tem um duplo propósito, por assim dizer. Ele tem uma esfera, né, duas esferas. Ele tem a esfera positiva e a esfera negativa. O que isso quer dizer é que, acompanhado de cada não, também tem um sim. Quando Deus diz, não matarás, ele, com uma consequência lógica, nós podemos depreender deste mandamento que, logicamente, ele está dizendo, então, já que você não pode matar alguém, você, então, preserve essa vida. Todo mandamento tem esses dois lados, né? Quando Deus diz, por exemplo, lembra-te do dia de sábado, é um mandamento positivo. Mas a questão negativa deste mandamento também precisa ser lembrada, é uma consequência lógica. Se eu preciso me lembrar, logo eu não posso realizar determinadas questões que me façam não considerar o sábado como o Senhor está mandando. Da mesma maneira, o sexto mandamento se apresenta assim diante dos homens. Deus diz, não matarás. A consequência lógica que nós depreendemos é que, então, nós devemos preservar a vida. Veja como isso, então, toma uma ideia muito mais ampla, e isso abarca muitas outras áreas do nosso viver. O cristão não pode apenas se acomodar dizendo assim, eu não mato ninguém, então eu estou tranquilo. Pelo contrário, né, ele precisa se vasculhar ali o seu coração por causa de pecados que nós cometemos, e nós podemos matar pessoas em nosso coração, por assim dizer. Com os nossos pensamentos, nossas atitudes. Note que, quando o Senhor Jesus aborda este mandamento no Sermão do Monte, ele inclui a questão de relacionamentos interpessoais. Quando ele diz assim, por exemplo, no versículo 23, se você trouxer uma oferta diante do altar, e ali você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deixa ali, não continua, vai ter com o seu irmão, resolve a questão, e depois volta para continuar o culto, por assim dizer. Veja como isso é interessante, esse contexto é mais amplo deste mandamento, que também tem a ver
com os nossos relacionamentos interpessoais. Então, ao passo que nós não podemos tirar a vida de ninguém, nós devemos preservar a vida das pessoas e a nossa própria. Aí vem as implicações mais amplas. Como é então que nós, por meio lícitos, preservamos nossa vida? E quando não preservamos, como estamos matando ou tirando aos poucos a nossa vida ou a vida de outras pessoas? Percebem isso? Como isso vai ficando cada vez mais amplo? E quando nós, então, nos colocamos humildes diante da palavra de Deus, nós, então, vamos vasculhar o nosso coração e o Espírito Santo de Deus age, né, misericordiosamente no nosso coração, nos apontando as falhas, nos apontando a vereda da justiça, e então nós vamos emendando o nosso caminho, para que não deixemos com que nosso coração continue a produzir tantos assassinatos, né, por assim dizer, no sentido do mandamento bíblico aqui. Então, lembrem-se disso, não matar e também preservar a vida. Num certo sentido, falando do nosso tempo, né, tempo de pandemia, de quarentena, nós temos que entender que não quer dizer apenas acerca dos outros, ou se eu peguei ou não o vírus, ou se eu posso ou não pegar o vírus, eu também tenho que entender o fator de preservar a vida, a minha e a dos outros, neste aspecto. Né? Nós não vamos entrar muito nesse assunto, porque senão nós vamos sair muito, né, do nosso assunto. Mas note a incoerência de muitas pessoas, por exemplo, se resguardando aí, tomando remédios preventivamente, né, para não ter que passar pelo caos desse vírus no seu próprio organismo. Então, ali adquire alguns remédios, toma ali polivitamínicos e tal, mas vai para aglomerações. Briga para não usar máscara, por exemplo. Percebe a incongruência? E como nós precisamos refletir, baseados no princípio bíblico, de, muito bem, eu não posso matar, ao mesmo tempo em que eu devo preservar não só a minha vida, mas a vida dos outros. Então, num certo sentido, o sexto mandamento tem aplicações no coronavírus. E um dia nós podemos voltar a essa questão e nos deter mais fazendo essa aplicação. Mas hoje fica essa reflexão para nós. O mandamento requer que nós preservemos a vida, não tiremos a vida e, ao mesmo tempo, preservemos a vida. E aí, agora, nós precisamos vasculhar aí o nosso coração, nossas motivações, e viver de modo digno diante do Senhor. Eu vou parar por aqui para que a gente não se perca, tá bom? Mas fica aí a dica, um dia a gente pode até voltar a falar sobre isso mais amplamente. Outros aspectos de deveres exigidos no sexto mandamento. Resistir a todo tipo de pensamento, ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. Por meio de força justa, proteger a vida contra a violência. Suportar com paciência a mão de Deus. Prestem atenção aqui agora, né? Comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar, recrear-se com sobriedade. Todo tipo de exagero que traga algum distúrbio ou alguma disfunção para a nossa saúde precisa ser evitado em honra ao Senhor, porque ele disse, não matarás. Então, quando alguém ingere um alimento que não pode, porque aquilo faz mal, está, de alguma maneira, rejeitando a voz do Senhor, que diz, não matarás, e, ao mesmo tempo, diz, preserve a vida.
Quando você precisa tomar um remédio e não toma, ali está um problema. Quando você acha-se, né, tão capaz de dormir poucas horas no dia porque tem muita coisa para fazer e não usa os tempos determinados pelo Senhor de trabalho e de descanso, nós estamos falhando com o Senhor quando ele diz: preserve a sua vida, não mate. Notem, meus irmãos, a extensão deste mandamento e como ele abarca muitas áreas da nossa vida. E como nós, muitas vezes, estamos realizando práticas que desonram o Senhor. Né? Em especial nestes últimos deveres aqui, né? Comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar, recrear-se com sobriedade. Esses são deveres exigidos no mandamento por conta da sua extensão, no sentido de ele dizer para nós não matarmos e também dizer para que nós preservemos a vida. Eu vou avançar aqui, porque há outros deveres, né, exigidos aí por esse mandamento. Então, observe. Falar e comportar-se de maneira pacífica, cordial, cortês, ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, e eu já mencionei, né, o texto que nós lemos no início, o próprio Senhor Jesus Cristo coloca neste contexto de não matar, né, não matarás, o relacionamento interpessoal. Retribuir bem pelo mal, socorrer os aflitos, proteger e defender os inocentes. E aí, alguns textos eu gostaria de ler com os irmãos. Acerca da preservação da vida, vamos ler primeiro o livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A partir do versículo 4. Na verdade, só o capítulo 4, né? Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 e 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então, olha só que interessante esse evento. Nós já tivemos a oportunidade de estudar, né, o livro dos reis, ou os livros dos reis, na nossa igreja, e passamos por este momento em que Obadias serve de instrumento para a preservação da vida. Enquanto Jezabel quebrava o mandamento, né, do Senhor, o sexto mandamento, matando os profetas de Deus, Obadias cumpria o mandamento do Senhor, preservando a vida de 100 profetas, né? Ela estava ali contra os profetas, porque ela não queria ouvir as repreensões do Senhor, então decidiu acabar com todos eles. Mas o Senhor preservou a vida destes 100 profetas por meio de Obadias. Efésios 5, do verso 28 ao verso 29. Efésios 5, 28 ao 29, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, mais uma vez, esse aspecto de preservação, de cuidado com a vida, que está envolto no sexto mandamento: não matarás. Adiante, eu gostaria de ler com os irmãos aqui o aspecto sobre a alimentação, né? Comer e beber com sobriedade e também o uso de remédios, né? Para
o alívio do sofrimento ou a prolongação da vida. Então, Provérbios 25, verso 16, é o primeiro texto. Provérbios 25, verso 16. Diz assim: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas... E aí é um outro provérbio, né? Então, na verdade, eu li o 17 ao 27. Então, Provérbios 25, 16. Achaste mel? Coma apenas o que te basta, para não te fartardes dele e venhas a vomitá-lo. Agora o versículo 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Então, de maneira poética, falando sobre as coisas da vida, Salomão vai aplicar aqui a outras esferas, mas falando das coisas da realidade, em especial aqui, sobre a comida. Então, nós devemos utilizar a comida de maneira que não faça mal à nossa saúde. Tem essa amplitude no mandamento, não matarás. Diz para não matar, logo eu preciso preservar. Em que áreas? Em todas as esferas. Em especial, aqui nós estamos tratando agora, sobre a alimentação. Então, se você aí, meu irmão, minha irmã, né, não pode comer gordura, não come. Não come, né? Você pode até dizer assim, médico não sabe das coisas, mas o Senhor tem dito, por meio dos médicos, que você não pode se alimentar com esse outro alimento. Então, não coma, meu filho, né? Não coma, preserve a sua vida, honre ao Senhor, não quebrando este sexto mandamento. Você precisa tomar o remédio? Toma o remédio, né? Não deixe de tomar o remédio. Se não pode comer doce, não coma doce. Não coma doce. Não coma. Evite mesmo, né? Precisa fazer exercício, né? Agora, isso também é para mim, né? Precisa fazer exercício? Faz o exercício, bendito, né? Para que você não incorra em falhas neste mandamento, que fala, sim, de tirar a vida com premeditação, como nós dissemos lá no início, mas que também fala da preservação da nossa vida. Acerca dos remédios, vamos observar aqui, olha só, Isaías 38, 21. O texto de 1 Timóteo acerca de comida e bebida é aquele que Paulo fala para Timóteo, né? Tomar um pouco de vinho por causa do estômago dele, só água não ia ajudar ali, então é nesse sentido, tá? Isaías 38, 21. Livro do profeta Isaías, 38, capítulo 38, versículo 21, diz assim: Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se com emplastro sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Então, tinha aqui um remédio para tomar, né? E aí, por fim, o Ezequias tomou esse remédio, ele pôs ali o emplastro e reviveu, né, por assim dizer, aquele lugar que estava maculado pela doença. Acerca de trabalho, de dormir, de recrear-se, há tempo para tudo debaixo do sol, né? Então, nós não podemos exagerar, ultrapassar os limites. Há tempo para trabalhar, há tempo para descansar deste trabalho. Nós falamos bastante sobre isso quando estudamos o quarto mandamento, né? Eu sei que os tempos em que nós vivemos, de pandemia, de trabalho em casa, ou até mesmo de aumento de trabalho em algumas situações, em algumas áreas do mercado de trabalho,
se aceleraram muito, então tem gente sobrecarregado, até mesmo porque determinadas empresas diminuíram seu quadro de funcionários, então aqueles que ficaram empregados, tem muita coisa para fazer, mas ainda assim, nós precisamos encontrar um tempo para descansar. O Senhor requer isso de nós, né? Assim como nós estudamos no quarto mandamento, nós também precisamos priorizar o dia do Senhor, que é o dia de descanso. E nos outros momentos, nós temos que, tem muito trabalho, pastor, tem trabalho além da conta. Eu até reconheço, mas você também precisa posicionar ali um período de descanso para que a sua vida mantenha-se preservada. Não vai adiantar nada você se matar de um mês trabalhando e ficar um mês em casa, convalescendo ali, estafado, coisa desse tipo, né? Com estafa, com estresse. Então, por isso que Deus estabeleceu as coisas os seus devidos tempos. E nós também precisamos nos lembrar daquilo que o Salmo 127, verso 2 nos diz, né? O Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, né? O Senhor supre as necessidades do seu povo. Então, lembremos disso, porque também está vinculado ao sexto mandamento. Eu vou avançar aqui agora para a pergunta 136, onde nós lemos quais são os pecados proibidos no sexto mandamento. Então, aqui o lado negativo do mandamento, né? Tirar de qualquer modo a nossa vida ou a de outros, exceto em caso de justiça pública, preste atenção nisso, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos e necessários de preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, toda paixão excessiva ou preocupação exagerada. E aí a ideia de comer, beber, trabalhar e recrear-se sem moderação, palavras de provocação, opressão, disputa ou conflitos intensos, agredir ou ferir fisicamente e tudo o que tende, preste atenção, esse aqui é o princípio do mandamento, né? Tudo aquilo que tende a destruir a vida de alguém, ainda que seja na parte espiritual, né? Que não seja uma agressão física, mas é um pecado proibido por este mandamento, pelo sexto mandamento. O que eu gostaria de destacar aqui, meus irmãos, é o fato aqui, né, dos meios lícitos, né, para se utilizar aí da força contra alguém, né? Então, os nossos irmãos lá de Westminster, vamos nos lembrar desse contexto, né? Era em 1640, na metade dessa década aí, é que a reunião começou, e em 1647 os documentos estavam prontos. Então, é neste contexto que esta aplicação vem, não é? Em que havia, sim, guerras, em especial a reunião em Westminster foi para que uma disputa dentro da igreja fosse sanada e houvesse paz em todo o território inglês, uma vez que naquela época a igreja era estatal, era a igreja do império ali, né? A igreja do país, melhor dizendo, a igreja do país. Mas já havia ali algumas divisões por conta de entendimento bíblico, né? Então, o parlamento decidiu convocar ali uma reunião com este propósito, que serviu também para avaliar novos candidatos, né, ao sagrado ministério, mas que também serviu para formular uma unificação de um pensamento para a igreja. E é bastante interessante que aqueles que seguiram, né, os documentos que saíram dessa reunião, saíram ali como uma outra igreja, como se fosse uma igreja reformada, e aqueles que não seguiram esses documentos se mantiveram na igreja inglesa, na igreja anglicana. Então, só esse aspecto histórico, para que nós também entendamos por que algumas expressões aparecem na interpretação desses irmãos sobre o mandamento, né? Para a gente
tomar esse cuidado. Então, veja só o que eles dizem, por exemplo, de tirar, né, o pecado proibido, tirar de qualquer modo a nossa vida ou a de outros, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. E eu gostaria de enfatizar este último aspecto, tá bom? Para nossa compreensão aqui, que é a ideia da legítima defesa, assim também como a lei de muitos países compreendem isso. Na verdade, confirmam a lei de Deus, ainda que não queiram dar glórias ao Senhor, né? A ideia da legítima defesa. Então, e outras coisas que nós já explicamos quando falamos do lado positivo desse mandamento, né? Mas note, mais uma vez, como as questões espirituais, por assim dizer, e não físicas, acerca de matar, estão relacionadas com este mandamento. Não podemos nos enganar achando que cumprimos o mandamento porque não atiramos em alguém, não damos uma facada em alguém, né? Porque isso também está relacionado ao nosso coração, as motivações do nosso coração em direção a nós mesmos ou a outras pessoas, né? Por exemplo, a negligência ou a retirada dos meios lícitos e necessários para a preservação da vida, muitas pessoas deixam de realizar coisas que servem para a preservação da sua vida porque cansaram de algum tipo de tratamento, e nesse sentido fazem mal para si mesmas, fazem mal para o seu organismo, né? Como nós já falamos aqui um pouquinho de comida e bebida, então precisamos pensar nisso e honrar o Senhor, cuidando bem da nossa vida, cuidando bem daqueles que estão ao nosso redor, ainda que não sejam próximos, né? Mas que carreguem, como eu disse lá no início, imagem e semelhança do Senhor. É por isso que nós devemos ser motivados também a cumprir este mandamento. E eu ressalto então essas questões, já caminhando para o fim do nosso estudo bíblico. Hoje, mais curto mesmo, né? Mas fazendo essas aplicações mais próximas, para que nós entendamos, uma vez por todas, que os mandamentos do Senhor, eles têm uma amplitude muito maior, né, do que os fariseus entendiam. Eles olhavam curto ali, né? Então, eles achavam que, por exemplo, somente alguém que matasse fisicamente estava infringindo essa lei do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo diz, olha, vai muito além disso. Tem a ver com questões no coração em relação a outras pessoas, tem a ver com o domínio próprio, de você não querer exercer justiça própria contra pessoas que te ofenderam, né? Todo aquele trecho que nós lemos em Mateus 5, a partir do versículo 21. Então, meus queridos irmãos, quando nós aprendemos sobre o sexto mandamento, nós precisamos sempre nos lembrar, não podemos matar. E não quer dizer apenas tirar a vida fisicamente, mas nossa ira no coração e todas aquelas nossas motivações que fervem, né, o nosso coração em relação a outras pessoas. Em especial a ira, né, que vai ali incendiar mesmo o nosso coração. Ao mesmo tempo que o sexto mandamento nos ensina a preservar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Ainda que seja de maneira espiritual. Então, falando sobre preservação, e aí eu vou caminhar para o fim, eu gostaria que nós considerássemos o seguinte: nós precisamos usar todos os meios disponíveis a nós, as nossas limitações, inclusive, né, que se enquadram em nossas limitações, mas nós precisamos utilizar todos os meios possíveis para preservar a nossa vida, tanto espiritual quanto física. Precisamos utilizar todos os meios para preservar a vida dos outros que estão ao nosso redor.
É isso que requer de nós este não matarás, com a consequência lógica de preservar, já que eu não posso tirar a vida, eu devo preservar. Então, falando um pouco mais, assim, de aplicações mais específicas, né? Se você não pode, por exemplo, comer determinado alimento e come, deixe de fazer isso. Não continue com isso, porque isso está degradando a sua saúde. Você está, por assim dizer, aos poucos, né? Pode até parecer chocante, mas eu espero que depois de termos estudado, né, já ficou mais claro, eu posso utilizar esse termo. Você está aos poucos se matando, tirando a sua vida. Você não pode ingerir determinado tipo de bebida, né? Não posso tomar refrigerante, pastor, mas eu não vivo sem uma Coca-Cola. Pois é, miserável, né? Você precisa evitar essas coisas. Remédios, né? Eu não posso. Tem gente que gosta de um remédio, né? Vocês conhecem, nem está precisando, nem foi ao médico, mas tem uma farmacinha gigante em casa. Então, o sol não apareceu, como disse lá o rapaz da meteorologia, ele vai ali e toma uma vitamina D, para ficar tudo certo, né? Coisas desse tipo. E assim por diante. Eu estou fazendo aqui algumas caricaturas, mas é para que nós compreendamos quão específico é isso para o nosso viver. Lembrando também que os mandamentos foram dados por Deus para mostrar aos homens aquilo que eles já fazem, e assim também restringir a pecaminosidade, no sentido de acusar, né? Então, meus irmãos, com relação a alimentos, com relação a bebidas, com relação a remédios, com relação a esse vínculo, né, indissociável de trabalho e descanso, meu querido, minha querida, utilize bem isso, freie um pouco ali a sua velocidade, se está além da conta, ou acelere um pouquinho ali, para que você viva equalizado, preservando a sua saúde. Lembrando também, né, do nosso tempo, né, de pandemia, deste vírus, bem como outro tipo de doença, nós precisamos cuidar, sim, de nós e cuidar dos outros, né? Nós não estamos sozinhos neste mundo. Então, você já deve ter visto vídeos e mais vídeos, reportagens em cima de reportagens, de pessoas que levam em alta conta o cuidado de si, mas que negligenciam o cuidado com o próximo. Então, o mandamento também nos alerta, nos ensina acerca disso. Então, este é o sexto mandamento, que é não matarás, tem este lado negativo, mas em decorrência lógica deste mandamento, nós também compreendemos e ensinamos e devemos praticar o seu lado positivo, né? Já que eu não posso matar, eu devo preservar, intencionalmente preservar a minha vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Deus amado, te agradecemos por este momento de estudo da tua palavra e te pedimos, ó Pai, perdão por todas as vezes que, de maneira intencional, realizamos algo contra a nossa vida, contra a vida daqueles que estão ao nosso redor, ou de maneira intencional negligenciamos os nossos deveres neste quesito, neste aspecto. Te pedimos perdão, ó Deus. Nós todos os dias falhamos com o Senhor, neste aspecto também. Dá-nos, ó Pai, uma compreensão mais ampla daquilo que nós devemos fazer em relação à nossa vida para preservá-la. Ajuda, ó Deus, os irmãos que estão aí com algum tipo de restrição alimentar, que eles sejam, ó Deus, motivados a manterem-se firmes e não ingerir determinado tipo de alimento, de bebida. Ajuda, Senhor, aqueles que fazem uso de remédio. Te pedimos que os remédios, ó Deus, façam efeito e não deixe que estes irmãos caiam na tentação
de achar que porque alguns resultados não vêm rápido, os remédios não estão fazendo efeito e por isso eles cheguem a deixar de tomar. Não deixe, ó Pai, que essas coisas aconteçam. Nós cremos que o Senhor utiliza os meios para cumprir o teu propósito. E ainda que utilizando os meios da nossa existência, te pedimos que o Senhor nos dê clareza para utilizarmos bem, para o louvor da tua glória, para o bem e a preservação da nossa saúde. Te louvamos pelo ensino da tua palavra, Deus. Te pedimos também que o Senhor nos guarde durante esta noite e no restante da semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo desta noite. Mais uma vez agradecendo aos nossos irmãos que estão conosco. Um grande abraço a todos que estão presentes. Eu vou destacar aqui aqueles que fizeram algum tipo de comentário que aparece para mim aqui. Tem gente que não aparece e tem gente que aparece, né? Então, a Nerilda, boa noite, viu, minha irmã? Deus abençoe. A Neuza, o seu Amorim. A Ana, o Denis, a Dona Tereza, o seu Aurélio. Deus abençoe vocês. A Clarice também, que está assistindo. Uma boa noite a todos e a todos aqueles, né, que não colocaram aqui o seu comentário. A Cris agora, do José. Deus abençoe, Cris. A todos aqueles que não colocaram o seu comentário, mas que estão conosco aqui. Um grande abraço a todos, viu? Um saudoso abraço. Deus abençoe a todos e a gente se vê no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Deus abençoe.